descansar a seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. Quem é todo santidade. Quem é, diante dele eu sou flagrado. Melhor que eu tivera naufragado para longe, bem longe, a não ser que perdoa. Porque não deve ser. Com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar para começarmos o trabalho com oração. Logo após iremos cantar o hino do cantor cristão 384. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor venha nos abençoando, Senhor, dando sabedoria da tua palavra e fazendo assim a tua vontade em nossas vidas. Abençoa todo o teu povo que está aqui, ó Deus, nesta noite, dando saúde, Senhor. Faz a tua vontade. Abençoa aqueles que estão a caminho, traga-os em paz, livrando de todo mal. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, por motivo de doença, Pai. Que o Senhor vá abençoando, dando saúde a cada um, Pai, em nome de Jesus, e fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Fica conosco, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Trezentos e 84. E vós tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina
ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Iremos ainda louvar o quinhentos e 56. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos abrir Mateus capítulo 6.
O título da leitura é O Tesouro no Céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Eu vou ler, acompanhar ali pelo Data Show com os irmãos. Amém? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, né? Graças a Deus, né? Agradecemos a Deus, né, por essa palavra lida, né, por tudo que Ele tem nos concedido e tem feito em nossas vidas. Iremos ouvir o nosso irmão Salatiel. Amém. Eu também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. A voz hoje está parecendo logo todo, né? Mas é rouco, viu, irmão? Eu quero deixar aqui para a nossa meditação Salmo 119 e o versículo 105, que diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Nesse momento eu vou cantar o hino, peço aos irmãos que souberem, nos ajudem em nome de Jesus.
Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de te me dar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada e nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além do céu, onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Toda a igreja. Pois não para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Amém? Que o mesmo Deus, Ele continue nos abençoando. Amém. Oportunidade.
Graças e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Amém. Oi, som. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, tenho ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tem os Teus caminhos, tem os Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso.
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos o seu santo nome, porque por sua graça que nós estamos aqui nessa noite. É Ele que tem nos concedido esse privilégio de poder estar na sua casa louvando e bendizendo o seu santo nome. Nós queremos ler o texto bíblico de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4.
Nós vamos ler até o versículo 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio que é estar na tua casa, que é poder desfrutar deste momento de celebração, de adoração, de louvor ao teu nome e desse momento de oração. Tanto precisamos de ti, que precisamos até que nos ensines, que nos conduzas a como orar. Mas nós te agradecemos porque tu és o Senhor das nossas vidas e tem cuidado de nós em todos os detalhes, Senhor, e coisas que nós até nem damos atenção, nós nem fazemos conta, nem percebemos. Mas o Senhor está cuidando de todos esses detalhes da nossa vida e nós te louvamos nessa noite. Senhor, te agradecemos por poder estar diante da tua palavra nessa noite e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que enchas o nosso coração de fome, sede da palavra, traz luz ao nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Queremos agradecer pela vida de todos que estão aqui hoje à noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida daquele que participa deste culto, que está conosco, Senhor, através do Facebook e depois também acompanharão através do YouTube. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, cada um que ouvirá a palavra, que participará em nome de Jesus. Bendito Deus, te pedimos por aqueles que não estão podendo ouvir a igreja nesses dias, devido a essas restrições todas. Te pedimos que o Senhor seja com eles e supra todas as suas necessidades. Te pedimos pelos irmãos que sofrem por causa das enfermidades e outros problemas na vida. Queremos nessa noite pedir a tua bênção sobre a vida da nossa irmã Josefa, que está aniversariando. Que o Senhor abençoe a tua serva, lhe dando a Deus saúde e muitos anos de vida. Que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai,
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar meditando nesse texto, que é um texto, digamos assim, até conhecido, talvez, não sei os irmãos, mas faz algum dia que nós não lemos ele aqui em culto assim, talvez alguém tenha lido outro dia no ciclo de oração, não sei, mas não num culto nos domingos à noite, faz dias que nós não acompanhamos esse texto, e hoje nós vamos estar fazendo uma reflexão, meditando nesse texto bíblico e extraindo lições para a nossa vida. Nós precisamos a cada dia do cuidado do Senhor, nós precisamos a cada dia da boa mão do Senhor sobre nós. E o que seria de nós se Deus não estivesse cuidando da nossa vida? O que seria de nós? A gente, às vezes, só se dá conta do cuidado de Deus por nós quando a gente passa por um susto. Não é? Quando a gente, digamos assim, sente uma grande dor e é socorrido às pressas e quando volta com alívio para casa, a gente diz, como Deus é bom. E se os irmãos perceberem, há um texto bíblico que às vezes é citado num velório, quando se faz cerimônia, geralmente os pastores às vezes citam esse texto, que está na palavra do Senhor, que diz que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. E eu falei até aqui que ninguém quer uma casa em luto, né? Todo mundo quer uma casa em festa. Se tiver que escolher, não é? A gente quer uma casa em festa. Quem quer uma casa em luto? Mas que uma casa com velório, com luto, é melhor do que uma casa em festa. E é claro que a intenção bíblica é fazer com que a gente reflita sobre as responsabilidades, não é? Sobre a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus para viver, para nos fazer sentir acolhidos, não é? Consolados. E, irmãos, ontem eu estava ouvindo um pastor presbiteriano, tem mais de 90 anos, né, Alessandro? Ele tem mais de 90 anos, né? O reverendo Antônio Elias. E tem mais de 90 anos de idade. Irmãos, é prazeroso a gente ouvir homens de Deus que conhecem a Bíblia e que vivem o temor a Deus. E ele, numa pregação, ele faz um comentário sobre, naquele dia que os pais de Jesus levaram Jesus, foram para uma festa em Jerusalém, ofereceram lá sacrifício, e quando eles voltaram, no meio do caminho, perceberam que perderam Jesus. Lembra dessa história? Os pais perderam Jesus e ficaram preocupados, procuraram Jesus, aí foram procurar Jesus. No meio dos amigos, entre a família, as pessoas, ninguém sabia de Jesus. Eles passaram, parece que 3 dias para encontrar Jesus. Quando encontraram Jesus, Jesus estava no templo, não foi? Discutindo com doutores da lei. E o reverendo Antônio Elias, ele faz uma citação muito interessante disso. Ele diz assim, que eles perderam Jesus, não foi num dia de dor. Os pais perderam Jesus num momento de alegria. Eles estavam voltando, digamos assim, das suas cerimônias religiosas, onde eles foram oferecer sacrifício a Deus num dia de festa em Jerusalém. Eles estavam voltando felizes, porque haviam cumprido os seus compromissos. E foi num dia de muita alegria que eles perderam Jesus. O reverendo Antônio Elias, ele cita isso com graça e sabedoria de Deus para fazer referência a que
Na hora da dor, a gente não perde Jesus. Na hora da dor, a gente grita por Jesus. Na hora da dor, a gente não quer distância de Jesus. Mas na hora da alegria, as pessoas às vezes se esquecem de Jesus. E ele fala até de Pedro também, nessa situação. Ele cita Pedro. Quando o apóstolo Pedro já havia feito votos a Jesus, promessa a Jesus de que nunca ia deixar Jesus. E disse mais assim: se esses outros aí te negar, eu não te negarei. Dizendo que se os outros discípulos traíssem Jesus, eu não sou traíra não, Jesus. Eu não vou te trair não. Se esses outros aí te apunhalar pelas costas, era como se ele estivesse dizendo assim: me apunhalam também, porque eu estou com o Senhor e não abro. E daqui a pouco, Pedro, que fez essas promessas ao Senhor, que estava tão assim, eufórico, né, com a presença de Jesus, Jesus começa a contar um fato para eles, ou lembrar a eles um fato que vai acontecer. É algo que ainda está para acontecer. Jesus começa a falar da sua morte. Está chegando os dias dele morrer. E ele vai ser crucificado. E eles não vão mais ter Jesus com eles. O mesmo Pedro, que está tão assim feliz com Jesus, chega e diz assim: jamais, isso não. Que conversa é essa? Ei, pare com isso. Nada disso, o senhor vai morrer não. A gente quer o senhor vivinho aqui. Alguém lembra o que foi que Jesus disse? Qual foi as palavras de Jesus depois disso? Quem lembra? Eu vou só iniciar, talvez vocês lembrem o resto se eu iniciar. Com relação à morte, lá na frente. Mas nesse ato exato, quando Jesus falou, vocês vão lembrar. Ele disse assim, as palavras de Jesus foram exatamente assim: para trás de mim, o quê? Satanás. Espera aí. Jesus acabava de falar com os discípulos, disse que ia morrer. Pedro, não, isso aí não pode acontecer não. Jesus olha, repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás. Aí o reverendo Antônio Elias faz uma outra referência, lembrando, ele faz um elo ligando assim, dizendo que muitas vezes você até está num ambiente de igreja, mas esse momento de euforia seu, esse momento seu talvez de tanta satisfação, não é suficiente para impedir que haja uma brecha para Satanás intervir, para Satanás influenciar. Pedro não estava cheio do diabo não, ele não estava endemoniado não, mas foi apenas uma influência do inimigo, aproveitando-se dos sentimentos que Pedro tinha por Jesus. O diabo não queria que Jesus morresse, porque o diabo sabia que na morte de Jesus estava a nossa vida, a nossa vitória. Então ele aproveitou que Pedro gosta de Jesus, o sentimento de Pedro por Jesus, e num descuido de repente assim de Pedro, ele entra e diz assim: não pode acontecer isso não, o senhor vai morrer não, gosta tanto do senhor, a gente gosta tanto, o senhor é tão bonzinho, né? Para trás de mim, Satanás. E aí mostra o quanto nós somos inseguros. A Bíblia diz assim, irmãos, a Bíblia diz que nós temos, em Efésios, diz que nós temos que guerrear contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. A gente estudou isso aqui, que a gente estudou Efésios, né? Se alguém que acompanhou talvez lembre. Efésios. O inimigo a ser vencido é a carne, o mundo e o diabo. E aí por quê? Porque a nossa carne, esse nosso corpo, ele não precisa de esforço para pecar. Não. Você não precisa dormir pensando assim: amanhã eu vou pecar. Você não precisa disso não. Você vai pecar sem dormir pensando nisso. Ou seja, você não precisa de esforço para pecar. A gente peca sem fazer esforço. A nossa carne está inclinada a pecar. Jesus diz isso a Pedro e depois vem a conclusão que a irmã Isvane lembrou ali, que 3 vezes ele negaria ao Senhor.
Então, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa, em nome de Jesus, fazer dos nossos momentos de vida, momentos devotos, de devoção ao Senhor, de adoração ao Senhor, e que busque entendimento através da palavra do Senhor. O texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, fala da mulher que tem os seus filhos, e os 2 filhos que essa mulher tem, e o texto diz que ela é viúva. Então, os dias em que essa mulher vive lá no Oriente Médio, naquela região, eram dias difíceis. Os dias do profeta Eliseu, que são esses dias, foram dias difíceis para Samaria. Foram dias de fome naquela terra. Não havia alimento assim fácil, não. Estava difícil para as pessoas. E além de ser dias difíceis, já naquele lugar, essa mulher tinha perdido seu marido. Era viúva. A situação de uma mulher viúva lá nesse tempo não era fácil. Havia, é claro, lei de Deus, havia na lei de Deus certas ordenanças para que fossem sempre assistidas as mulheres, as viúvas, os órfãos. Deus sempre deu orientação para que houvesse cuidado com essas pessoas. Mas, do ponto de vista humano, não era fácil, era difícil a vida dessa mulher. E se já não bastasse ela estar numa região, num país, num período de escassez de alimento, num período difícil, e não bastasse também ela ser viúva, o marido havia deixado uma dívida e que agora estava sendo cobrada. Alguém veio para cobrar a dívida que o marido dela havia deixado. E havia também leis que davam direito a quem, ao credor, aquele que ia cobrar uma dívida, de levar filhos como garantia, como paga daquela dívida, para trabalhar futuramente para pagar a dívida que o pai havia deixado. Então, a situação dela não era fácil. O que ela tinha em casa, os 2 filhos, estavam sendo tirados, vamos assim dizer, por causa da situação, por causa da dívida que o seu marido havia deixado. Agora, imagine, irmãos, não diz qual a idade desses filhos, mas todas as vezes que a gente pensa em filhos, a gente pensa... Eu acho que as irmãs que são mães, e os filhos aqui, sabem como é que as mães tratam os filhos, não é? Se você for lá e falar com minha mãe, ela não diz assim, o pastor Alessandro, ela só diz assim, meu menino, que mora lá em Escada, Salatiel, maior do que eu, ela diz meu menino. Eu duvido que ela diga o homem. Ela não chama a gente de homem de jeito nenhum. É sempre menino. A gente não sabe a idade desses filhos dessa viúva. Acredita-se que eles fossem meninos ainda. Mas eram filhos. E eram o que, digamos assim, eram... Vamos pensar que era o consolo, apesar de toda a expectativa, a apreensão, a preocupação que uma mãe tem ficando com 2 filhos. E num tempo de crise, não é? Como é que vai cuidar? Como é que vai alimentar? Como é que vai ser para comer todo mundo, para todo mundo ter alimento suficiente? Imagina. Mas com certeza, ela olha para os filhos e se conforta. Não é? Há nos filhos uma esperança. Há nos filhos uma boa lembrança. Espera-se, talvez, não é? Talvez o marido não fosse tão bonzinho assim, né?
deixou até a dívida para ela pagar, mas espera-se que se o marido morrer, que os filhos lembrem o pai, ou se a mãe, que os filhos lembrem a mãe, né? Traga essa boa memória, uma boa lembrança para o que ficou vivo. Mas, bem, ela mora com esses filhos, que acredito que fossem até meninos mesmo. Ali naquela casinha que ela tinha, a dívida estava sendo cobrada, porque o marido, o falecido, tinha deixado uma dívida, e o cobrador chegou à porta e quer levar os seus filhos para ser levados, para pagar a dívida. E aquela mulher toma uma atitude, uma decisão, ela vai procurar o profeta Eliseu, o homem de Deus. As pessoas, ainda que não sigam, ainda que não acompanhem, mas as pessoas costumam procurar conselhos com lideranças assim. Eu tenho colegas de trabalho que são religiosos mesmo, e não são evangélicos, e são, como se diz assim, praticantes na sua religião e não são evangélicos. Acredito que nem gostam, assim, no sentido assim, né, que tem gente que não gosta de evangélico, tudo que é evangélico só quer ser salvo, né? O evangélico quer ser salvo sozinho, quer ir para o céu sozinho, não é? Tem essa ideia, né? Só quem está salvo é eles, e essas ideias assim, muita gente que não gosta de crente por isso. Mas que, para minha surpresa, vieram me procurar pedir conselhos. Não foram nem pessoas da igreja, não foi nem pessoas evangélicas de uma outra igreja, gente às vezes de outra religião, mas acredita. Vou falar com o pastor. E às vezes dá uma certa... para sair dessa história de pastor, para não dizer que está ouvindo a orientação de um pastor, a não ser quando faz perguntas, alguma coisa bíblica, e faz assim, porque você é pastor. Mas quando não é nesse sentido, quando vai pedir conselhos assim, aí diz assim, você é mais experiente. E às vezes não é nem por conta... A gente sabe que é porque é pastor. Gente que procura orientação, procura conselhos, procura ajuda, mesmo que não queira seguir, mesmo que não queira acompanhar a vida, o exemplo pastor, mas quer ouvir muitas vezes um conselho. Essa mulher procurou o profeta Eliseu. E ela foi ao profeta porque ela diz que o marido dela, quando ela chega lá, ela diz ao profeta que o esposo dela, o seu marido, ele era um discípulo dos profetas, ele era um seguidor dos profetas, ele era um daqueles que acompanhavam a escola, praticavam, ou melhor, participavam da escola dos profetas, que se diz que havia naquela época. E ela chega ao profeta e agora, tu sabes, ele é morto, ele morreu. E chegou lá, uns cidadãos lá em casa vieram cobrar uma dívida que ele deixou e eu não tenho como pagar. E eles estão querendo levar os meus 2 filhos. É a única coisa que eu tenho em casa. São os meus 2 filhos. Aí, diante disso, o profeta faz uma pergunta a ela. O que é que eu posso fazer? Estão querendo levar os teus filhos para trabalhar como escravos. Estão querendo tomar os teus meninos, seus filhos. Diga o que você tem. Tu pede a todos os vizinhos, tu pedes os vasos a eles emprestados, os vasos vazios. Traga para sua casa. Quando esse povo te entregar esses vasos que você trouxer para casa, você entra, fecha a porta sobre você, sobre seus filhos. É você e seus filhos. Só vocês. E você pega o azeite e derrama naqueles vasos. Esse pouco de azeite que você tem em casa, vá derramando nesses vasos. Mas ele fez uma ressalva. Para ela pedir vasos aos vizinhos e disse assim, peça muitos vasos. Outra versão diz,
não poucos. Traga muitos vasos. Ela tinha um pouco de azeite em casa. Era uma botija de azeite, era o que ela tinha em casa. Talvez fosse algo que não faltasse numa casa naquele período. Ele tinha muitas utilidades, o azeite. Às vezes como alimento, como dependendo, como medicamento, né, para tratar, como lubrificante, até como combustível. E ele diz assim, você pega desse azeite e vai derramando nas vasilhas vazias que você trouxer, que os vizinhos lhe derem. Ela vai para casa, obedece o profeta, fecha a sua porta e seus filhos estão todos com ela, fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ela começa a fazer o que o profeta mandou. Começa a colocar o azeite naquelas vasilhas. Ela começa a obedecer o conselho do profeta. É interessante, irmãos. É interessante que nós sempre pensamos que para que as coisas da nossa vida sejam resolvidas, a gente precisa de grandes coisas. De grandes coisas. Houve um homem de Deus que pastoreou uma igreja durante 40 anos. E ele criou orfanatos para cuidar de crianças carentes. E se você observar, a ideia de orfanatos, de asilos, né, desses, se diz logo que aí vem logo a história de entidades filantrópicas, tem muitas igrejas que fazem isso, e a primeira ideia é que se usa os recursos que tem, os meios que se tem, por exemplo, de comunicação, para divulgar que está se cuidando, que tem um cuidado com um certo grupo de pessoas carentes, seja de crianças abandonadas, seja de morador de rua que está alimentando. Aí começa a se divulgar, às vezes nas igrejas se pede muito cestas básicas e se divulga nos veículos de comunicação para que venham ajudas, alimentos, né, para suprir a necessidade desses orfanatos, desses asilos. Só que aquele homem de Deus, ele colocou no seu coração o seguinte, ele abriu os orfanatos e ele colocou no seu coração, jamais pedir nada a ninguém. Apenas orar e confiar na provisão de Deus. E quando foi uma noite, ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus resposta, porque não havia no orfanato para aproximadamente 100 crianças, era mais 50, 100 crianças. Ele não tinha comida para dar às crianças no dia seguinte. E ele dobrou os joelhos e orou a Deus, pedindo a Deus que Deus atendesse aquela necessidade, aquilo que ele tanto precisava. As crianças estavam com fome, no dia seguinte iam precisar comer. E ele orou e foi dormir. E naquela madrugada, um pequeno caminhão quebrou mesmo na frente do orfanato. E o caminhão estava carregado de pão e leite. E o motorista resolveu, pela manhã, doar o pão e o leite, a carga, para aquele orfanato. Isso parece ser muita coisa. Ele estava com 70 anos de idade e ele conseguiu um pastor, depois de 40 anos, ele conseguiu um pastor para substituí-lo na igreja e conseguiu umas 5 pessoas para
tomar conta dos orfanatos que ele coordenava. Ele, com 70 anos, dobrou os joelhos e foi orar a Deus. E disse assim, Senhor, eu estou com 70 anos, não tenho mais forças. Eu, de mim mesmo, acho que não tenho mais nada para fazer, não tenho condição de fazer mais nada. Mas eu já morri para mim mesmo. E eu vivo para o Senhor. De mim mesmo eu não vejo mais nada para fazer. Mas se o Senhor tem ainda alguma coisa para eu fazer, então, me usa, Senhor. E Deus o usou. Ele estava com 70 anos. E ele viveu até 87 anos. E nesses 17 anos que ele viveu a mais, depois de ter outro pastor assumido a igreja, depois de ter pessoas tomando conta do orfanato, ele viajou por mais de 40 países, pregando a palavra do Senhor. Milhões de pessoas ouviram a pregação da palavra de Deus. Milhões de pessoas e centenas de pessoas se sentiram chamadas para o ministério pastoral e missionário para servir a Deus. Então, quando a gente pensa que não tem nada o que fazer mais, que não dá mais para fazer, que os recursos que a gente tem é muito pouco para aquilo que a gente precisa resolver na nossa vida, é porque, tem um pregador que diz, é porque a gente está vivo demais. A gente precisa morrer mais para Deus, para que Deus viva em nós, para que o Senhor viva na nossa vida. A mulher disse para o profeta, a tua serva não tem nada em casa, senão apenas um vaso, um jarro de azeite, uma botija de azeite. Mas o que é isso para pagar uma dívida tamanha? O servo do Senhor vai, pega a vasilha emprestada e pegue muita. Quando chegar em casa, fecha a porta e comece a colocar daquele azeite naquelas vasilhas. E ela fechou a porta, como o servo de Deus mandou, com os filhos, e começou a derramar o azeite nas botijas, nos vasos que ela pediu emprestado. E depois ela disse para o filho assim, filho, traga mais uma, traga outra. E quando disse traga outra, ele disse, tem mais não. Não tem nenhuma vasilha vazia. Todas as vasilhas estão cheias. Deus fez o milagre. Agora, o milagre, é claro, a gente tem que entender, o milagre estava em Deus. Aí eu pergunto a você, ela foi até o profeta disse a ela, vai para casa, fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas que você trouxer, arrume muitas vasilhas e vai derramando o azeite lá. O milagre estava em Deus, mas o azeite estava onde? O azeite estava aonde? Na casa dela. A gente, às vezes, está esperando que Deus use alguém. Já pensou? Não é? Imagina, ela podia pensar assim, o profeta vai fazer uma oração, e quando ele fizer essa oração, o homem vai dizer que eu não estou devendo mais nada. Não, o profeta diz, vai para casa. Deus já usou o profeta assim, mas Deus quer usar quem? Ela, com o que ela tem. Deus quer nos usar com o que nós temos. Nós precisamos colocar-nos diante de Deus. Pegar aquilo que parece insignificante na nossa vida e fazer como ela. Quando ela fechou a porta, que ela pegou aquele monte de vasilha vazia, colocou no meio da sala, olhou para aquelas vasilhas todinha, olhou para a outra que ela estava com ela, a dela com azeite, e aquelas outras todas vazias. De repente ela olha para os vasos vazios e diz assim, mas eu só tenho isso. Eu só tenho essa vasilha. Eu só tenho esse azeite, mas é tanta vasilha. O que é isso para tanto? Mas eu tenho uma dívida a pagar.
e eu só tenho uma vasilha de azeite. Eu só tenho esse jarro com azeite, somente esse. Mas eu tenho a palavra do profeta na minha vida. Em outras palavras, era como se ela dissesse assim: eu só tenho duas coisas em casa agora, para que o meu problema seja resolvido. Eu só tenho essa vasilha de azeite e tenho Deus. A vasilha de azeite é pouco para tantos vasos, né? Mas eu tenho Deus. Então nós precisamos de repente aprender com essa palavra, com esse fato, com esse milagre, que às vezes o que nós temos em casa aparentemente é tão pouco, mas nós temos só isso e temos Deus. Então nós temos tudo para que o milagre aconteça na nossa vida. Agora pense no seguinte: a mulher está pegando a vasilha e começa a derramar do azeite nos vasos. Ela derramando, está indo embora meu azeite. Quando ela percebe, o vaso está cheio, ela vai, já se choca com aquilo, vai derramar no outro. Aquela mulher tem uma dívida para ser paga. E tem os filhos que serão levados como escravos para pagar aquela dívida. E ela pensa: meus filhos não vão ser levados como escravos, porque eu tenho azeite na minha casa e eu tenho Deus aqui comigo. Pensemos o seguinte, que muitas vezes nós olhamos para coisas na nossa vida, na nossa casa, naquilo que a gente está projetando, planejando fazer, parece que não há solução. A gente olha assim, o que a gente tem é muito pouco. O dinheiro que a gente tem não vai dar. A gente não tem esse conhecimento todo, a gente não tem essa informação toda, a gente não tem essa ajuda toda, ou melhor, a gente talvez não tenha nem essa fé toda. Mas a gente precisa da quantidade exata de fé que a gente tem na pessoa certa, em Deus. Então, a gente colocar no coração como aquela mulher colocou no seu coração: eu não vou desistir porque eu tenho Deus. Eu não vou abrir mão para o prejuízo porque eu tenho Deus. Eu não vou me render ao clamor do mundo porque eu tenho Deus. A tentação pode aparecer ser muito mais forte do que a resistência que eu tenho, mas eu tenho Deus na minha vida. E se eu tenho Deus, eu tenho a presença do Espírito Santo. Um dos símbolos do azeite e do óleo, quando se lembra do óleo na Bíblia, um dos símbolos dele é o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida agora. E eu tenho a palavra de Deus para mim. E na palavra de Deus me dá segurança, a palavra de Deus me dá esperança. Eu não vou abrir mão do que Deus me deu para ser bênção na minha vida por causa das circunstâncias. Eu não vou abrir mão dos meus 2 filhos porque há uma dívida a ser paga, porque ficou uma dívida pendente. Eu não vou abrir mão disso não, eu tenho um milagre, eu tenho unção de Deus na minha vida, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a presença de Deus comigo. Deus vai fazer um milagre. E ela obedeceu a ordem do profeta. Ela obedeceu. Às vezes nós temos a presença do Senhor conosco. Mas ao invés de nós ouvirmos a voz do Senhor, a palavra de Deus, nós ouvimos mais a voz do acusador, a voz do mundo, a voz da incredulidade. Só lembrando daquele pastor que eu falei no início, do reverendo Antônio Elias, o pastor de mais de 90 anos, da historinha de Jesus, quando os pais perderam Jesus. Ele diz assim: a família saiu os pais de Jesus procuraram Jesus entre a família, entre os amigos, procurou Jesus em tudo que era lugar. Só não procuraram por Jesus na casa de Deus. Só não procuraram no lugar certo. Ou seja, em outras palavras, eles ouviram todo mundo.
ouviram os amigos, ouviram os viajantes. Viu Jesus? Viu Jesus? Jesus quem? Meu menino, rapaz, aquele menininho meu. Vi não, vi não. Encontrou outro menino. Menino, vocês viram Jesus? Não. Esqueceram da casa do Pai. Esqueceram de buscar no lugar certo. Às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm desanimado na caminhada. Muitas pessoas têm desanimado na fé. Porque elas escutaram muita gente. Elas ouviram muita gente. Até se sentiram bem com muitas pessoas que elas ouviram. Gente que já ouviu muitos pastores, pregadores, conselheiros, pessoas maravilhosas e ouviram palavras e pregações, ensinamentos maravilhosos. Mas só ouviram aquilo. Não conseguiram ouvir mais nada além daquilo. Pregador cai, pastores se desviam. O que a gente tem nesse mundo de pastores comercializando a fé, como se diz, e usando a palavra de Deus. As pessoas se frustram com os pregadores que eles ouviram e que se alegravam com ele. As pessoas se frustram com os pastores que eles eram por eles orientados e que também se frustraram com eles. As pessoas ficam desanimadas e acabam deixando de caminhar, deixando de servir a Deus. E eu sempre disse, e eu já disse aqui, há poucos dias nós já falamos aqui, eu falei isso aqui para os irmãos, as minhas maiores frustrações na minha vida, as minhas maiores decepções foram depois de Cristo, não foi antes não. As minhas maiores decepções foram depois de crente, foram até no meio da igreja, foi com a própria igreja, foi no ministério do Senhor. Mas eu sempre ouvi a voz da palavra de Deus. Me frustro, me decepcionei com alguém, me decepcionei, mas levanto a cabeça, olho para Deus, ouço a voz da sua palavra e continuo, não vou parar. Eu não vou desistir da caminhada. Se aquela mulher estava num dia de fome, sem o seu marido mais, viúva, com toda a crise que havia no seu país, na sua nação, sem ter nada, talvez nem para comer, no dia seguinte. Mas ela ouviu a palavra do profeta e ela creu. A crise está grande aí fora, dentro da minha casa eu só tenho uma botija de azeite, mas os meus filhos, ela creu, os meus filhos, por fé, eles não vão sair da minha casa. Os meus filhos não serão levados como escravos. Que nós aprendamos a os nossos joelhos e a orar. Os meus filhos não foram dados por Deus para ser escravo desse mundo, para ser escravo do diabo, para ser usado pelo engano das drogas, para ser usado por esse secularismo aí que assola a sociedade, a escolaridade, ensinando coisas mundanas e desviando as pessoas da palavra de Deus, dos ensinos sagrados. Os meus filhos estarão lá, mas eles terão que ouvir e eles vão ouvir a voz de Deus. A mulher fechou a porta da sua casa e disse, aqui dentro é eu, meus filhos e o que eu ouvi do profeta. E quando meus filhos saírem daqui, eles vão sair dizendo o quê? Houve um milagre na casa de manhã. Quando ela abriu aquela porta, os filhos dela saíram dizendo para todo mundo, lá na minha casa tem milagre. Na casa da minha mãe, Deus faz maravilhas. Fazer igual a história do filho pródigo, né? Aqui eu padeço de fome, na casa do meu pai até os empregados têm comida. Está de barriga cheia. Aqui eu estou querendo comer a comida dos porcos. Lá na casa do meu pai, o empregado tem comida suficiente todo dia. Ah, como é boa a casa do papai. Eu vou me levantar, eu vou voltar. Eu vou para a casa de papai de novo. Que a gente aprenda que nós não podemos abrir mão, em nome de Jesus, daquilo que Deus tem para nos abençoar. E Deus tem nos dado isso. Ah, mas lá não crê, mas você crê. Mas eles não têm fé, mas você tem fé. Mas eles não ouvem, mas você ouve a palavra de Deus. Mas eles não oram, mas você ora. E não pense, irmãos, e não pense que a oração não tem resposta. A oração lá do pastor que orou de noite e de madrugada o caminhão estava quebrado na porta do orfanato para alimentar os seus filhos, alimentar as suas crianças, né, órfãs. Foi naquela mesma noite, mas teve gente que orou anos e anos.
a mãe de John Wesley, na Inglaterra, orou vários anos pelos seus filhos, passava horas em oração. A igreja metodista, que foi fundada por eles, por John Wesley, a igreja metodista, o nome metodista é isso, é uma coisa metódica, sabe? É método. É baseado no compromisso que a mãe dele tinha de oração. O nome, a igreja metodista, é baseado no estilo de vida que eles tinham em casa. A mãe orava por eles e orava com eles. Sem nunca ter ido à escola, os filhos com 5 anos de idade já sabiam ler a Bíblia na casa dela. Imagina, sem nunca ter ido no colégio, um filho com 5 anos numa época, vê que há séculos passados, o filho já sabia ler Bíblia. Quando esse filho completava 12 anos, dava surra em qualquer pastor, talvez de hoje em dia, que se tem por aí afora. Não por causa da leitura da Bíblia, mas a vida de oração que eles tinham, o método de orar, de buscar a Deus que eles tinham com sua mãe. Então pense nisso, a sua oração tem resultado. A oração do pastor que orou de noite, o caminhão quebrou de madrugada e tinha comida de manhã para o orfanato dele, foi rápida. Mas a oração da mãe de John Wesley foi muito tempo de oração. Ela orou muitos anos pelos seus filhos. Para que eles não se desviassem, para que eles crescessem nos caminhos do Senhor, para que eles fossem homens de Deus e foram pregadores, pastores, pregaram a palavra, ensinaram a palavra, e não somente num país, saindo de país para outro, para abrir a igreja do Senhor, para levar a pregação da palavra de Deus. A sua oração, Deus está ouvindo. Não fique querendo a resposta para agora não, mas creia que há resposta para a sua oração. Está na palavra do Senhor. A mulher pegou, quando viu os vasos cheios, que os filhos disseram, não tem mais nenhum vaso vazio, ela foi dizer ao profeta, profeta, os vasos estão cheios, lá em casa está cheio de vaso agora e tudo tem azeite, o que eu faço? Você volta, pega os azeites, vende, paga a dívida e você e os seus filhos vai viver do resto. A gente aprende com a palavra de Deus, irmãos, que a palavra do Senhor para nós não é somente para agora, não. A palavra de Deus não é para nesse culto eu dizer que mensagem boa foi hoje, que palavra maravilhosa eu recebi hoje. Deus falou comigo. Não é só para agora, não. Hino gostoso, como foi bom aquela oração, aquele ciclo. Não é isso só, não. A bênção de Deus é derramada agora e para as nossas gerações, para a nossa vida futura, para os nossos filhos, para a nossa descendência, para a nossa família. É aqui e se estende para fora daqui. A bênção de Deus vai alcançar limites que a gente nem sabe, que a gente nem percebe. Tem muita coisa que a gente precisa saber que está acontecendo nesse mundo por obra do Espírito Santo de Deus, na vida de gente que orou ao Senhor, na vida de gente que tem orado a Deus e de gente por quem alguém orou por ele. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa casa. E que nós entendamos que o que Deus nos deu agora, eu fico pensando aquelas ideias de culto, muitas vezes, que tem que, na hora da pregação, alguém está ouvindo a pregação, aí lá no meio eu lembro que eu fui pregar numa igreja, aqui em Escada mesmo, uma igreja muito querida, e tinha um jovem lá no meio do grupo de jovens, e quando eu estava pregando, o jovem deu um grito lá que cobriu o som do microfone, tudo. Ele gritou assim, fala papai! Aí quando você olha aqui, que bênção, o jovem está recebendo a palavra, que maravilha. Depois de um tempo eu vi esse jovem na rua, mais maduro e mundano, no meio da rua, chamando palavrão. A palavra de Deus não é para a gente ouvir aqui e pulou aqui no culto, sair marchando, falar, Deus eu recebi, Deus falou comigo, e sair marchando e rodando dentro da igreja, e quando é do outro dia o inimigo brincar com a gente, porque a gente não tem segurança nenhuma. A palavra de Deus é
ela surge aqui, dentro da nossa casa. As portas estão fechadas, o mundo não entra, a gente está orando, recebendo a palavra de Deus, mas quando a gente abrir a porta, a gente vai fechar a boca do inimigo, porque a gente vai ter saldo suficiente, vai ter azeite suficiente para dizer: eu não lhe devo nada, Satanás, eu não lhe devo nada, inimigo, a minha conta foi paga em Cristo Jesus, o meu débito era com Deus, eu ia ser condenado à morte e ao inferno, mas o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz para a minha salvação. Que Deus nos ajude a viver para a glória dEle, a vivermos o nome dEle, obedecendo a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Creia que não foi somente com aquela mulher viúva que Deus fez um milagre. Deus faz o mesmo milagre ainda hoje, maiores ainda hoje, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Quando a gente orar, eu vou pedir para o irmão Ítalo puxar a câmera aqui. Ele vai virar a câmera para vocês. A gente vai cantar parabéns para a irmã Josefa, porque depois ela vai ver o vídeo. Tá certo? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus, em nome do Senhor. Amado Deus e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça. Te agradecemos por tua misericórdia, te agradecemos, ó Deus, pelo dom dos céus, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque operaste milagres através do profeta Eliseu na vida daquela pobre mulher viúva e devedora, Senhor, de uma dívida contraída pelo seu esposo, que havia ficado para sua responsabilidade agora, e ela estava prestes a perder os seus 2 filhos como escravos. Senhor, o Senhor operou milagres na família, o Senhor operou milagres na casa, o Senhor operou milagre financeiro, o Senhor operou milagre do sustento, da provisão. Ó Deus, nós confiamos no Senhor. Nós estamos num tempo de crise, podemos assim dizer, talvez não como aquele lá de Samaria, não como aquele do Oriente Médio, mas estamos vivendo, ó Deus, dias talvez difíceis para alguns, dias talvez de escassez em alguma área da vida para alguém. Mas nós podemos, em nome de Jesus, crer, através da Tua Palavra, que há uma resposta do Senhor nesta noite, através da Tua Palavra, para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que confia, que espera no Senhor, de que, ó Deus, a sua vida não foi para ser débito a Deus, não foi para ser debitada ou para pagar ao inimigo, para pagar ao adversário, não foi para perder, ó Deus, para o mundo, nem para a escravidão, não foi para perder para o pecado, nem para o diabo. A sua vida, Senhor, é para a glória de Deus, e que em nome de Jesus, ó Deus, a tua bênção esteja sendo derramada sobre a família, sobre o lar, sobre o esposo, a esposa, sobre os pais, sobre os filhos, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu povo viva a bênção da provisão, do livramento, da salvação do Senhor, em nome de Jesus. Que aquilo, ó Deus, que o inimigo tem tentado roubar, ou que ele talvez tenha roubado, seja restituído em nome de Jesus, porque, ó Deus, pode tirar-nos tudo, pode até, ó Deus, nos roubar a esperança, até a fé, mas só não pode roubar Jesus da nossa vida, só pode tirar Jesus, tem o teu Santo Espírito de nós, e nós te louvamos, ó Deus, pela vida de todos que fazem e que fizeram este culto essa noite. Oramos, ó Deus, mais uma vez por aqueles que estão em casa, que o Senhor esteja os abençoando. Oramos, ó Deus, pedindo, abrevia os dias dessa pandemia, Senhor, para que nós tenhamos dias melhores nessa terra, no nome do Senhor Jesus, mas não perdemos, ó Deus, o foco, não perdemos a visão do reino eterno, do reino celestial. Queremos orar, Senhor, também pela vida dos teus filhos que estão enfermos, que o Senhor lhes dê saúde, em nome de Jesus. A nossa irmã Márcia, a nossa irmã Marluce, Senhor, a tantos outros que estão enfermos, aos meus pais, eu te peço saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Traz alívio para aquelas dores na vida de minha mãe, na vida da nossa irmã
Josefa, Senhor, nós pedimos saúde, te pedimos, ó Deus, que o Senhor lhe dê muitos anos de vida. Obrigado, Senhor, pelos seus 70 anos, que o Senhor multiplique, e que o Senhor abençoe os seus filhos, ó Deus, de perto, os de mais distante, que o Senhor lhes dê livramento e os ajude. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, agradecido pela vida de todos, ó Deus, e por tua bênção sobre nós, no nome precioso de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos parabenizar a irmã Josefa. Amém? Todos nós vamos cantar. Sol. Hoje é o seu aniversário, que essa data se repita muitos anos, que sempre seja com muita alegria,